Olá, pessoal do Cineorna, Kelvin Kessner aqui. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Cineorna Club. O Poderoso Chefão de 1972, dirigido por Francis Ford Coppola, revolucionou o gênero dos filmes de gangster. O filme é baseado no livro homônimo de Mario Puzo, publicado em 1969, e marcou a história do cinema. Hoje, no Cineorna Club, vamos falar de O Poderoso Chefão. O filme de Francis Ford Coppola foi um sucesso comercial e de crítica. Ao mesmo tempo, um filme de arte e um dos primeiros blockbusters. Marcou o fim da era clássica de Hollywood e iniciou a era dos megafilmes. E para falar desse clássico, vamos chamar o time do Cineorna Club. Fran Lima. Oi, gente, tudo bem? Thiago Cardoso. Buongiorno a tutti. Hoje, esse filme não se pode recusar. Exatamente, está entrando aí no clima italiano do filme. Então, em O Poderoso Chefão, a gente acompanha uma família mafiosa que luta para estabelecer sua supremacia nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Uma tentativa de assassinato deixa o chefão Vito Corleone incapacitado, o que força seus filhos Michael e Sonny a assumirem os negócios da família. É sobre isso, mais ou menos, que trata aí O Poderoso Chefão, numa breve sinopse que está lá disponível no HBO Max, onde que você pode assistir a trilogia O Poderoso Chefão. Mas antes de falar sobre o filme em questão, a gente precisa falar um pouco sobre o diretor, Francis Ford Coppola, que nasceu em 1939, em Detroit, e é considerado um dos diretores mais enérgicos dos Estados Unidos. Thiago, o que vale destacar nessa carreira e obra desse grande diretor que, por um acaso, O Poderoso Chefão aí é o maior filme da carreira dele, né? E ele foi convencido por George Lucas a fazer O Poderoso Chefão. O que mais podemos destacar na carreira de Francis Ford Coppola? Uau! Pelo fato de o cara ali nos 32 anos, minha idade, eu tô injuriado agora. Tô injuriado que o cara foi lá, gravou com Marlon Brando, Al Pacino, depois Robert De Niro, Talia Shire, o que faz o Fredo também, que eles adoravam, né? Esqueci o nome dele, depois a edição coloca aí uma legenda bem grande. Mas veja, né, um baita elenco e uma trama madura, né? Obviamente naquela época já era comum fazer filmes mais cedo, maduros, assim, né? A audiência era diferente, né? E tanto é que na época que a gente tá gravando agora esse cineclube aqui, saiu uma entrevista recente do Francis falando que todos os filmes da Marvel hoje são iguais, né? Eles fazem pequenas alterações, mas no fim das contas é sempre a mesma coisa. E daí tem um amigo meu até que mora nos Estados Unidos, ele tava reclamando assim, poxa, esses jornalistas, eles têm a chance, eles têm o privilégio de conversar com essas lendas vivas e aí me perguntam sobre o filme da Marvel. Sabe? Gente, conversa sobre a retrospectiva da carreira do cara, não só Poderoso Chefão 1 e 2, né? E o 3, décadas depois aí. A conversação, filme excelente com Gene Hackman, que tem um trabalho de som fantástico, tem Harrison Ford também no elenco, e depois a gente pega O Poderoso Chefão. Depois a gente pega Apocalipse Now, que a gente sabe que foi uma produção conturbadíssima, né? O Martin Sheen, se não me engano, teve lá infarto, e a edição também foi bem tumultuosa, todos aqueles problemas de esconder o Marlon Brando, porque ele tava muito gordo, daí ficava aquela sombra para esconder. Várias conversas assim que a gente vê ao longo do tempo, né? Mas também, poxa, vejam o Drácula de Bram Stoker, já de 1992, outro filmaço
de repente vamos falar sobre esse filme, né? Então comentem aqui também se vocês querem que a gente fale sobre esse filme, que é muito massa, principalmente na questão da arte, né? E tudo mais, assim, essa família Coppola manteve o cinema, né? Então, de volta ao ponto, né? Acho que tudo que o Coppola e o Brian De Palma, o George Lucas, Steven Spielberg, né? Eles vêm de uma geração nascida ali no final dos anos 30 até metade ali da década de 40, né? Então ela já é uma geração cineasta, né? Que marca a cinéfila, né? Antes de se tornarem cineastas, e porque passaram por faculdades de cinema, né? Então eles tiveram muito repertório e eles abraçaram esses repertórios. A gente vê nos primeiros filmes deles assim muitas referências ao antigo cinema europeu, até a própria produção hollywoodiana das décadas atrás. Então essa galera já era bem versada, eles queriam fazer coisas bem polidas, e não é por menos, né? A gente vê que eles revolucionaram o cinema, Spielberg e Lucas mais ainda, né? Porque mudaram essa questão de consumo, né? Enquanto o De Palma e o Coppola seguiram esse caminho mais, digamos, erudito. E eu acho que vale a pena conferir a produção desses caras, né? Então, pena que nem todos são prolíficos, né? Mais o Spielberg aí tá fazendo um filme por ano, o Coppola tá meio assim, os caras tão ricos, né? Não precisa se preocupar. Eu gosto dessa Chegou num tempo que não precisa mais fazer filme, praticamente. Eu gosto e eles já estão numa do... idade que eles já deixaram um legado, né? Então, acho que fica muito mais confortável para se for para iniciar um novo projeto, que seja para se jogar mesmo em uma coisa mais aleatória, ou enfim, não tem aquela necessidade de você ainda gravar o seu nome, porque o dele já está gravado, né? Talvez um projeto mais até pessoal, né? Coisas mais pessoais que entrelaçam mesmo o que eles querem fazer, porque produzir por receber o dinheiro da produção, da direção, eles não fazem mais. Eles fazem porque querem aquele material final, né? E eu gosto da ideia do Coppola de ele revisitar os trabalhos. Isso que é mais interessante, porque a obra foi lançada ali, né, será que fica nisso? E é bom, né, que recicla a própria obra, ele tem o próprio controle. Então, ele já fez um novo corte de Apocalipse Now, isso que já tinha feito a versão Redux, né? E aí vem essa parte 3 do Poderoso Chefão, que é realmente, ele entende como final, agora ele tá mais satisfeito com o que ele fez agora com a morte de Michael Corleone, né? Acho que ficou esse... o subtítulo da nova versão da parte 3, que eu não assisti ainda, tô curioso, né? Dizem que tem algumas alterações, não é tão... não se perde tanto, assim, então não sei se ele coloca a Sofia Coppola também falando dead, né? E cai igual a mulher do João Amorim no Obrigado a Matar, né? Que leva um tiro na testa e fala ai! Mas vamos falar sobre o Poderoso Chefão, que esse filme tem muita coisa a falar, né? E a gente se perde de tanta coisa massa assim para ver. E é um filme que eu demorei para assistir. Eu só comecei a assistir porque eu estava na faculdade de cinema, ainda assim não falava muito sobre o filme. Mais alguns colegas ali, daí vou finalmente assistir a trilogia. Na época, não é um filme fácil, né? De fácil assimilação, porque acontecem muitas coisas de outros tempos e a gente, ali, máfia italiana, assim, mas, né, tão distante hoje, assim, mas aí a gente começa a perceber, assim, a gente começa a ver as atuações, Marlon Brando, né, de novo, os tiquezinhos, daí escalada do Al Pacino ao longo da trama, aí você soma isso ao texto enxuto, né, da origem ali, original do Mário Puzo, e também, que mais? Atuações, roteiro, fotografia, trilha, a música em si, né? E tudo isso explode numa obra-prima que é essa daí do Poderoso Chefão. É incrível como todas as áreas se juntam e estão aí
né, e formam, né, essa obra que é o Poderoso Chefão. E não por menos, antes da gente começar a falar mais sobre o filme e mais a fundo no enredo, personagens, cenas e tudo mais, a gente tá num tempo agora de pré-Oscar, então tudo é ligado ao Oscar. Esse Cinema Club aqui é um especial de Oscar, afinal de contas. O Poderoso Chefão aí foi indicado em 8 categorias no Oscar de 73 e levou 3 estatuetas para casa, de melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor filme. Porém, no Oscar, o filme já teve muitas controvérsias. Começando pela música, que a música a princípio foi indicada. Nino Rota recebeu a indicação na categoria música, né? Partitura dramática original era o nome da categoria naquele tempo, e depois foi substituído aí por John Edson e sua música para o filme Jogo Mortal, pois a música tinha trechos da partitura compostas primeiramente para o filme italiano Fortunella, de 1957. Então já foi substituído aí no da música. Mas quando chegou na premiação, teve outra polêmica, que Marlon Brando, que ganhou o prêmio ali de melhor ator, decidiu não receber o prêmio, né? Recusou o prêmio. Fran, conte um pouco essa história. Pois é, né? A gente está acostumado a ver agora, com a facilidade da transmissão das cerimônias, dos prêmios, né? A gente fala que a gente está nessa temporada das premiações e tudo mais. A gente vê algumas manifestações ali de um cunho mais político durante as cerimônias, que são importantes também para que haja também um próprio choque de realidade da indústria em relação ao que se vive, não só dentro, mas como que o que se vive fora da indústria se relaciona com ela, impacta, né, a visão e etc. E essa situação que o Marlon Brando trouxe no Oscar de 1973 foi justamente sobre a questão indígena, né? Como os indígenas eram retratados também nos filmes de uma maneira mais caricatural, né? Isso me lembrou muito do recente, se a gente estiver falando em termos de cronologia, né? Tá muito mais recente, da recente premiação do Leonardo DiCaprio pelo Regresso. Ele foi uma pessoa que também voltou a trazer à tona essa questão da representação indígena no cinema, né? Como que os filmes eles tendem a retratar a pessoa do indígena de uma maneira muito assim monotemática, né? Ou é o trapaceiro, ou enfim, a pessoa, o bêbado, né? Ou aquela aura, né? Aquela pessoa voltada ali por uma aura de mística, né? E tudo mais. Então, o Marlon Brando ele já tinha trazido essas considerações no protesto que ele fez com a recusa a receber o Oscar em 1973. Inclusive, quem foi no lugar dele foi uma líder ali da comunidade dos povos... Puxa, eu esqueci agora qual que era dos povos originários do qual ela faz parte, né? Mas, enfim, era em tese para ele, para ela ler um discurso dele, um discurso longo, né? Que ela trouxe ali escrito, mas a organização do Oscar já estava ligada que o Marlon Brando ia causar um certo burburinho com essa recusa e limitou daí ainda mais o discurso a 45 segundos. Então, a única coisa que ela pôde fazer no momento foi dizer que ela estava ali representando o Marlon Brando, que ele se recusava a receber o prêmio, justamente em vista dessa situação dos indígenas, não só pela retratação deles nos filmes, mas também pelo que estava acontecendo ali. Parece que alguns meses antes teve um episódio com uma forte repressão ali, policial, a ocupação de indígenas em um dado local na Dakota do Sul, né? E ele estava muito ligado, né? Muito envolvido nessas situações e tudo mais. E ela fez menção a esses episódios, mas de uma maneira mais assim genérica, né? Dizendo que ela estava ali para quebrar um pouco do protocolo mesmo, para trazer esse choque de realidade. Ela foi vaiada
mas ao mesmo tempo aplaudida, né? Então deu para ver ali que realmente a recusa em si não poderia ser menos polêmica, né? Mas fica aí um marco, né? Na história das premiações ali, de como levar esses protestos para esse cenário, mesmo quando você está recebendo um prêmio, né? E hoje em dia me parece que a gente não vê muito mais essa conduta, né, esse comportamento da recusa, mas os próprios discursos, eles têm sido ali palco para momentos de protesto mesmo, né, quando os atores, atrizes, diretores, enfim, diretoras vão receber, ou até mesmo quando a gente está vendo em retrospecto também recente, né, a situação de todo o movimento ali do Time's Up, do Me Too, né, e também da crítica que se faz ao fato de o Oscar, as premiações em si, só indicarem pessoas brancas, né, para as premiações, né, enfim. Então, a gente vê como que é interessante olhar por esse lado da manifestação política também, como uma oportunidade ali de trazer, assim, essa discussão para a indústria, né, sobre essas questões sociais. Que ao mesmo tempo que é uma premiação, é uma festividade, ele cabe também questões políticas, questões atuais, né, para a gente ter essa discussão mais abrangente, até para abranger outras pessoas, né, e trazer bem mais novos olhares para aquelas situações ali que devem ser mudadas no decorrer dos anos, né. É uma forma de você interrelacionar essas questões sociais com o papel do cinema também, né? Então, de maneira que não pode se tornar ali uma execução e tudo mais descolado da realidade que o cerca, né? Que a cerca, no caso da indústria. Então, é muito importante, assim, e, enfim... Mas na sequência a gente viu que isso teve toda uma reverberação ali de comentários a respeito do posicionamento, né, do Marlon Brando e etc. Mas achei muito interessante e corajoso da parte dele, né? Inclusive pelo fato de ter dado voz a uma pessoa dos próprios povos originários ali dos Estados Unidos. Agora, entrando mais nas questões de enredo, personagens e atuações, né? O Poderoso Chefão foi o primeiro filme a mostrar a máfia de uma outra forma, a mostrar a máfia por dentro, vamos dizer assim. Antes, as histórias dos gangsters eram narradas de um ponto de vista externo, sem muita proximidade com a vida íntima, com os dilemas existenciais, e isso causava uma pouca ou nenhuma empatia do público em relação a esses personagens. E o Poderoso Chefão vem e muda isso de uma forma, e mostra isso de uma forma muito escancarada, vamos dizer, já ali na primeira cena de casamento, tendo aquele monte de gente ali, uma festa familiar do lado de fora, e Don Corleone lá dentro do escritório dele fazendo o trabalho dele. Thiago, como que se dá isso ao longo da trama aí do Poderoso Chefão? Buonasera! É muito icônico, né? Nossa, é muito interessante, né? Porque, como eu falei, na primeira vez a gente fica meio... nossa, que novelão! Uhum. Mas é um filme que você começa a rever, assim, e cada vez esse filme cresce no meu imaginário, assim, porque se trata de uma trama em busca desse patriarca, em busca de um sucessor. E a gente vê ao longo do filme todas essas questões que o Vito Corleone, ele tá indiretamente testando cada filho para manter esse legado da família vivo, né? Apesar de toda a rivalidade das outras gangues ali, né? Gangues, máfias, né? E famílias, né? Então a gente vê ali logo no início, quando Don Corleone sofre atentado, o Fredo, né, se embanana todo lá para pegar a arma, né? O pai sofre o acidente, e daí a gente vê o Sonny, né? O Santino, ele é um perfil mais colérico, né? Ele
Enquanto o Don Corleone, ele sempre mais... Calma aí, vamos tentar resolver na lábia, né? Mais estrategista, assim, né? Exatamente. E observador. E o Santino não, já vai bater no marido da Connie, porque, né, o cara realmente é um agressor e safado. Tudo não que o Sony não faça diferente, né? Tem milhares de amantes, mas ainda assim o cara, né, não mexe com a minha família, né? Aquele ditado bem boca suja, na pimenta dos outros é bom. Então a gente vê, né, que daí quando Don Corleone sofre atentado, e é aí que ele começa a entender. O Michael, né, ele é o último a chegar na festa de casamento, mas ainda assim o Don Corleone, o pai, ele tá preocupado com o filho, né? Ele quer ver esse filho que indiretamente ali parece o sucessor natural, é um herói de guerra, então é mais metódico. E ao mesmo tempo que o Michael não quer de início, né? Ele quer ter aquela relação talvez fofinha com a Kay, né? Que é acanhada ali, mas cada vez mais ele vai aceitando esse destino, né? E é curioso que quando o Michael sofre aquela bordoada do policial corrupto, percebam que a maquiagem é um soco qualquer, mas dá uma cachumba ali, né? E fica uma semelhança com o Dom Vito, né? Porque, né, na maquiagem que fizeram no Marlon Brando colocavam umas bolas de algodão aqui, né? E daí tem uma cena que eles estão discutindo alguma coisa, discutindo aquela questão do restaurante, né? E o Michael já tá centralizado naquela cena da mesa. E ele, né, também a maquiagem aqui, né, o inchaço já tá parecido. O Al Pacino já se coloca numa posição central, já pega os tiques da atuação do Marlon Brando ali, né? Claro que não vai fazer essa do bigode, que eu fico mais imitando mais do que ele, né? E daí a gente começa a perceber essa escalada, né? Daí, posteriormente, o exílio na Sicília. Então o cara vai realmente abraçando e vai fazendo o que os outros não conseguem fazer ao longo da narrativa, né? Então passo a palavra para vocês também, que eu acho que todo mundo tem uma impressão desse filme. Eu tô doido para ouvir. Eu acho interessante porque, assim, o Michael, querendo ou não, ele é o civil, né? Dizem que ele não é o civil justamente por não ser a pessoa que gostaria de estar imiscuída naquele business bem questionável da família Corleone, né? Mas essa temática das sucessões em si, ela é muito fantástica, né? Porque ela é algo que está em diversos livros, diversas obras, diversos filmes, séries, e ela não deixa de ser muito fascinante e não deixa de ser, assim, algo que nos deixa muito compenetrados, né? E a forma com a qual retrataram a dinâmica familiar ali da família Corleone é muito interessante, porque deixa você querendo saber mais desses laços, saber como é que isso acaba reverberando nas ações deles, nas ações negociais que eles têm ali, né? Então, a Kay é muito interessante de você ver, porque, assim, no início, ela não é uma pessoa acanhada, né? Ela vai se tornando o que se espera de uma esposa que é a apoiadora, dentro dessa lógica muito patriarcal que tem nessas famílias, né? Então, a gente tem ali o cara, né? O chefe de família, né? E que é o mesmo chefe de toda a máfia ali, da família deles, né? E tem ali o que se espera de uma esposa nessa posição, de ser casada com uma pessoa assim, uma pessoa que não tem uma voz muito ativa. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista que fizeram com o Pablo Vilaça, com todas as ressalvas que a gente pode ter em relação à pessoa dele, as críticas dele, mas eu achei muito interessante ele voltar a atenção para até mesmo o uso das cores nas roupas da Kay, que vai mudando conforme ela vai se tornando mais próxima e mais dentro, sendo colocada mais dentro ali da família.
né? Então, ela, de início, ela tem roupas ali que são um pouco mais coloridas, ela usa tons quentes, né? E no final ali do primeiro filme, inclusive, você vê que ela já tá em tons mais nude, mais pastel e tudo mais, justamente para dar essa impressão de submissão. Até mesmo, acho que uma das cenas finais, né? Ela ouvindo ali Exatamente. o Michael sendo tratado como o novo padrinho. E fechando aquela porta ali, né? Exatamente. Eu acho que é uma parede só, não filmam ela, filmam uma parede. Mas é justamente isso, né? O de não tratar os assuntos de negócio na mesa. Toda essa questão aí é muito... E, claro, Kay, interpretada pela Diane Keaton, maravilhosa. Que depois veio ganhar o Oscar por Annie Hall, né? Que eu, assim, eu adoro, né? Novamente, tem todos os problemas que a gente pode conversar a respeito da pessoa, do Woody Allen, etc. Mas Annie Hall é muito, muito bacana, assim. É um filme que eu tenho muito carinho. Maravilhoso. Falando, entrando nessa onda aí que a gente começou a falar, também é claro que a gente não pode não destacar as atuações, porque as atuações em Poderoso Chefão são marcantes e impecáveis. Não é à toa que Marlon Brando, né, fez a sua atuação icônica de Dom Vito Corleone, levou o Oscar, mesmo recusando. E embora, né, ele é a cara do filme, né? Quando a gente pensa em Poderoso Chefão, é ele, a cena do casamento lá, as primeiras cenas dele no escritório são icônicas, que aí a gente tem ela em diversos outros lugares, incluindo Zootopia da Disney, que faz uma menção ali a essa cena maravilhosa do casamento. Mas é o Michael do Al Pacino que carrega a história, né? As atuações têm um peso muito forte, né? Não só no primeiro filme, mas como nos outros dois filmes, né, da trilogia. Sim, sem dúvida. Se a gente for pensar nos demais filmes, a atuação do Robert De Niro no segundo, por exemplo, né, retratando o Vito Corleone mais jovem. Então, a gente vê que elas são, assim, de muito destaque, e é interessante pensar que, assim, pelo que a gente consegue ler, em termos de ter acesso a material, parece que houve ali um certo improviso, né, na hora de caracterizar todos eles, né, o Dom Vito, principalmente ali do Marlon Brando, né, inclusive a própria cena inicial... Parece que o gatinho subiu no colo dele e não estava esperando por aquilo. E ele continuou lá, todo compenetrado na cena, né? Fazendo o que ele tinha que fazer. Então, acho que a gente viu realmente uma dedicação desses atores, dessas atrizes, com todas as ressalvas que a gente pode fazer, por exemplo, para a personagem da Sofia Coppola no terceiro. Mas lembrando que também era uma atriz jovem, né? Parece que inicialmente era para ser a Winona Ryder, né, para retratar ali a filha deles, mas ela teve um problema de saúde, parece, e eu acho que na mesma época ela estava gravando o Edward, né, Mão de Tesoura, né, então não sei, mas enfim, era para ser a Winona e acabou sendo a Sofia Coppola, né. Mas, enfim, as atuações ali de todos os atores ali, a própria relação depois que a gente vê ali do Fredo e do Michael no segundo, né? O que vem a acontecer posteriormente, que o Michael, ele, com muito pesar, diz que ele acabou matando a única pessoa que não queria que ele diretamente se envolvesse com o negócio da família naqueles termos ali, né? Tipo, muito pesado. Mas a gente volta, né? Na densidade das relações familiares que são retratadas ali. Apesar de a gente acabar não vendo, assim, digamos assim, de uma maneira muito minuciosa, tudo que é demonstrado ali é demonstrado na dose ideal. Tanto é que eu não li o livro, por exemplo.
né? Mas dizem que, pelo que eu li, assim, consegui ver alguns comentários a respeito do livro, o livro, ele não consegue trazer essa densidade para os personagens que o Coppola trouxe na adaptação, por exemplo. Diz que o livro, às vezes, foca em umas questões muito nada a ver, assim, e que tem umas idas e vindas, assim, a coisa parece que fica um pouco difusa ali, e o Coppola conseguiu concentrar ali em questões essenciais para o desenvolvimento dos personagens. Então, se a gente estivesse falando novamente, né, de adaptações, acho que em algum das nossas gravações a gente falou a respeito de adaptações que foram muito bem sucedidas. Essa daí é uma delas, né? Não poderia deixar de mencioná-la. Thiago, e para você, as atuações, o que significa em O Poderoso Chefão? Significam demais, né? Como falei, a própria questão da escalada do Michael Corleone, né? A gente vê ali, existe essa questão, não quero me envolver, mas ninguém tá colaborando, me resta a minha família, vou salvar o meu pai aqui no hospital, e essa cena do hospital, né? É um destaque à parte também, que a gente vai falar, né? Sobre uma cena especial para cada um. E a gente tem que levar em conta, porque essa geração de atores vem muito do Actors Studio de Nova York, que traz muito o método de atuação do Konstantin Stanislavski, né? Dessa ação psicofísica, né? A gente se coloca no lugar do personagem, a gente entende a síntese dele e começa a incorporar, assim, aí agora virou super comercial, né? A gente tem até a questão da Lady Gaga falando que a Patrícia mandou as moscas. Olha só que interessante, falando de uma outra família italiana, né? Que também tem o Al Pacino, né? E o Al Pacino é a melhor que também coisa. tem o Al Pacino. Kasaguchi. E pra vocês verem, né? Que a gente começa a entender. E quando eu dava aula de história do cinema, eu pego essa parte do Actors Studio ali da nova Hollywood, que não é mais tão nova assim, né? Eu mostrava ali os exemplos do Marlon Brando, assim, cada filme o cara inventava uma atuação diferente, né? Naquelas adaptações do teatro do Tennessee Williams, Street Cab Named Desire, né? Ele tá todo fortão, aquela virilidade, daí a gente passa para Sindicato dos Ladrões, ele tá bem maloqueiro, ele fica mascando chiclete com boca aberta, né? Daí a gente passa para outros filmes, daí chega aí Poderoso Chefão, quando ele tá ali no auge dos quase 50 anos, né? E aí ele tá, né, impõe, assim, ele é um personagem até mais velho do que ele era na época, né? Então... Bem mais. Eu acho que a diferença de idade entre ele e o Al Pacino nunca foi muito, né? Do Marlon Brando. Marlon Brando é de 1924, daí o Al Pacino é 40, se não me engano. 20 e poucos anos. Achei que ele era de... achei que era menos, assim, a diferença de idade entre eles. Nossa, então vocês veem assim que é um período muito fértil ali, que realmente salvou Hollywood, né? Porque a década de 60 foi ali disputando ali com a TV, né? Porque era novidade, né? Assistir TV em casa que você via no cinema porque sair, né? Então a gente tá passando por um momento similar, né? Mas agora todo mundo cansou de ver filme em casa, quer cinema quanto antes, apesar dos preços, tudo, né? Que daí voltou, né? Muito lançamento de novo, né? Mas, nossa, cada atuação ali muito... Eu ainda tenho ressalvas com o John Cazale, que faz o Fredo, né? E depois com o ator do Sony ali, é que não são muito parecidos, né? Daí fica esse estranhamento, mas eles servem, né? Pro que se pedem os personagens, né? Mas eu até ia comentar com a Fran e também com a Mai, né? Que não está hoje aqui com a gente, sobre a participação feminina nesse filme, né? Hoje a gente tem uma demanda que quer ver mais mulheres tendo participação de destaque, mais tempo de tela, e aqui nesse caso do Poderoso Chefão a gente vê ali que as personalidades femininas ainda estão subjugadas aos personagens masculinos, né? E quando elas falam alguma coisa,
é sobre um homem, né? Que daí reprova total naquele teste de Bechdel, né? E será que hoje, se Poderoso Chefão se fosse feito hoje, provavelmente uma série, né? Provavelmente ia ter mais participação feminina, né? Não sei se vocês concordam. Com certeza, porque assim, a gente estava falando sobre ele estar imiscuído nessa lógica muito patriarcal também, que era reflexo das famílias, né, de como se operava ali as dinâmicas e tudo mais, e como o papel das mulheres era muito secundarizado, né? E ao longo de toda a nossa história, assim, em termos de humanidade, quando a gente se debruça sobre, enfim, livros, filmes, séries que tem essa temática das sucessões, geralmente a gente vê com destaque ali personagens homens, né? E enfim, ou as filhas acabam não tendo, né? Tem aquela ideia de que ela não seria muito propensa para cabeçar os negócios. Enfim, eu sou muito fã, por exemplo, acho que eu já falei para vocês da série Succession da HBO, né? Então, assim, e ali as personagens femininas, elas são muito, muito interessantes. A própria filha eu falo do Don Corleone, do Logan Roy, que o próprio Brian Cox, ele tem um pouco disso, assim, de Don Corleone ali na forma dele tratar, assim, sabe? Acho que ele incorpora um pouco esse referencial do Marlon Brando no Poderoso Chefão ali, a lidar com certas questões, principalmente de concentrar ali nele todo o poder decisório ali relativo aos negócios da família, né? Mas em Succession a gente vê personagens mulheres muito interessantes, muito bem construídas, com toda aquele dano psicológico causado por uma figura como ele, né? E eu acho que do pai que concentra tudo, que não foi muito presente e tudo mais. E eu acho que para quem gostou muito de Poderoso Chefão, eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha em Succession, assim, porque essa temática das sucessões ali é algo, tá desde o nome, né? Muito bom. Agora a gente vai falar sobre o que o Thiago deu uma pincelada ali, sobre cenas, né? Porque o Poderoso Chefão tá recheado de cenas que marcaram. E para mim, icônicas praticamente. E para mim, uma das que mais me marcaram agora, quando eu revisitei o filme, foi a do batismo, porque ela tem uma contraposição de imagens em relação aos eventos que acontecem ali naquela cena, porque ao mesmo tempo que está tendo batizado, algo sagrado, algo religioso, no outro lado da cidade, o Michael mandou fuzilar todo mundo que era inimigo da família Corleone, né? E essas alternância ali de cena, dos eventos, ela chega a ser chocante, né? Ainda mais na fala ali que tem o padre lá na hora fala pro Michael que vai ser padrinho da menina que está sendo batizada ali, do bebê que está sendo batizado. Ele fala renunciar a Satã e a toda a sua obra, e nesse momento tem todo o fuzilamento acontecendo dos outros personagens. É muito marcante e muito chocante essa imagem, e essa cena que eu destaco. E para vocês, que cena que a gente destaca em O Poderoso Chefão? Ai, olha, tem várias, né? Eu acho que desde da oferta irrecusável ali, né? Até acho que assim, eu gosto muito daquela cena em que o Dom Vito ele tá rearticulando a volta do Michael para os Estados Unidos. Eu acho que você consegue sentir o poder ali emanando, sabe, da pessoa quando ele tá ali conversando com eles. E a cena final ali, em que a gente vê também essa ascensão do Michael também proposto ali, da figura central dos negócios da família, também é muito interessante. Eu gosto muito da cena também que por incrível que pareça, né, que o Dom Vito ele é baleado, porque você vê ali toda
aquela comoção ali da feira e tudo mais, as laranjas caindo no chão. Eu me lembro que isso ficou muito na minha cabeça quando eu era criança, assim, sabe? Essa questão ali de como houve toda a comoção ali. E uma cena que eu achei muito engraçada, que também me lembrou quando eu era mais novinha, que estava querendo ver filmes, assim, apesar de não... Né, de não ter uma idade para isso, mas eu me lembro que aquela cena em que ele menciona os canoles, sabe? Ele fala alguma coisa dos canoles, e eu me lembro que eu ficava assim, meu Deus, que canole? Preciso experimentar! Don't forget the cannoli. O Clemenza também é um personagem muito massa, assim, a gente pensa nos grandões, assim, mas o cara... é bem articulado, assim, é um Alfred da família. Ótimo. Ele é um pouco da parte cômica, digamos assim, que tem ali também, né? O contrapeso, né? Exatamente. E aí faltaram minhas cenas, né? Isso. Qual que é a tua cena aí? O que você destaca em O Poderoso Chefão? Nossa, dá pra colocar o filme todo? Não. Eu vou partir para uns princípios mais técnicos, porque ali era uma época que o cinema estava trabalhando o som, né? Tava mais fácil. Começou a ter mais opções para trabalhar o som, né? E aí a gente vê, não só na questão... primeiramente na cena do hospital, porque a gente chega... É uma cena praticamente de terror, um ambiente, assim, um hospital assustador mesmo, assim, assustador, né? Aí, toda a iluminação... E a gente vê, a gente destaca essa fotografia do Gordon Willis, que é bem barroca, né? Então tem muito contorno, tem muito contraste. A gente vê personagens em contraluz, logo que não era o certo, assim, até então. Tem casos muito à parte, assim, mas daí a gente pega um cinema, assim, elite, né? E tem essa, né, personagem da contraluz. O próprio Marlon Brando começa ali, né? O próprio plano inicial do Bonacera falando, né? Nossa, como é que começa um filme tão escuro assim? E daí a gente vai para essa cena do hospital, né? Total assustador, mas o trabalho de som é um negócio interessante, porque é um negócio que se faz ter mais hoje, é coisa que o Hans Zimmer adora fazer para criar essa atmosfera sonora, né? Que a gente vê essa questão dos silêncios, né? Não tem diálogo, mas tem um silêncio, tem uma atmosfera rolando, né? Daí tem aquele disco travado, que ajuda, tem a trilha também, né? Acho que é só um piano, assim, tocando umas notas mais graves, mas aí a gente vê, né, toda essa construção sonora, né? Então, testando ali, né? E é uma cena que cresce muito, né, na relação de pai e filho, né, que daí o Don Corleone realmente vê que o Michael ele vai abraçar isso, né, e é o cara que realmente se importou em ver o pai, né, cuidar dele, mesmo com o Enzo the Baker aparecendo, Enzo the Baker, e daí ficam lá na frente total gangsters, assim, gangster, né? aquela ficada ali na frente do hospital é muito boa. E é uma cena grandiloquente, assim, apesar de, né, não ser muito relevante, assim, que grande evento, né? E daí a gente destaca de novo a fotografia do Gordon Willis, que não é, grandes movimentos de câmera, né? Ali é só uma construção plano contra plano, e ainda assim um negócio muito bonito, que dá saudade de ver, assim, uns filmes que tem toda essa composição, que se valem ali da decupagem, que se valem da mise-en-scène, de, né, compor toda a encenação ali bem feita mesmo, né? Então, e a outra cena que eu destaco é realmente, de novo, a sequência final, né, principalmente dessa relação do Michael com a Kay. A gente vê, estão na mesma casa ali, a uma distância de 2 cômodos, mas o enquadramento, né, coloca em camadas isso, ele realmente está distante, né, a Kay olha e o Michael fechando a porta, e é um negócio que eles já ficam distantes. Super longe. Então, para você ver a magia das lentes de cinema, né, que às vezes elas podem comprimir, ao mesmo tempo dilatar o negócio, distanciar. Uou! Muito bom. E
O Poderoso Chefão tá prestes a completar 50 anos agora. E podemos falar que o filme envelheceu muito bem comparado a outros filmes aí da década de 70, né? O destaque final, Fran, por que o Poderoso Chefão se envelheceu tão bem? É um filme tão gostoso de se ver hoje, 50 anos depois ainda. Eu acho que o Thiago já conseguiu ressaltar todos os aspectos técnicos, né? Porque o filme persiste no nosso imaginário com essa tamanha relevância para o cinema também, e todas essas nossas referências icônicas, né? Essas nossas referências gráficas do filme, e até como inspiração para outras produções, né? Como eu estava falando, na própria série Succession a gente vê um pouco desse formato assim se repetindo, e dessa construção do personagem do Brian Cox, que ele faz o Logan Roy, né? Muito inspirada ali no Vito Corleone. E eu acho que fora esses aspectos técnicos, assim, acho que o que mantém ele mesmo seriam, né, todos esses esforços, desde a direção, principalmente, que fez muita maestria ali, conseguiu lidar com o material que foi entregue a ele, né, o Francis Ford Coppola conseguiu fazer isso, e também como escritor do roteiro, né, como roteirista ali, como produtor ali do roteiro adaptado, né, da obra do Mário Puzo. Eu acho que ele foi muito feliz ali em captar a essência do que seria necessário para construir uma trama envolvente nesse nível, que conseguisse transpor para o espectador, né, para a espectadora, essa mística que envolve as máfias, mas também trazendo as complexidades das relações internas dos clãs ali, das famílias, né? Então, acho que isso que, enfim, mantém o filme nesse posto ali de um dos mais relevantes para a história do cinema. Salvo engano, se você for ver listas e listas que fazem, né, de filmes mais importantes, o Poderoso Chefão não raro tá no top 3, não vou falar nem top 10, né? Tá no top 3 ali de relevância. Exatamente, tá sempre ali no topo da lista. Sim. Thiago, e para você, o que fez o Poderoso Chefão envelhecer tão bem e que vale a revisitação a esse clássico agora em 2022? Nossa, eu acho que por ser um filme impecável, né, e pelo fato, assim, de ser um filme que as pessoas vão descobrindo ao longo do tempo, né? Eu, como falei para vocês, demorei para assistir, né? Quase intragável, assim, que eu demorei tanto para ver. Acho que só tinha 24 anos quando vi pela primeira vez. E essa questão, né? Também, um filme longo, não vou assistir por primeira, assim. Gente, o pause tá aí para isso. Assistam, vejam por partes. Em vez de ver uma série ruim, que tem os montes aí, pega o Poderoso Chefão, chega ali, igual fizeram com o Irlandês aí tempos atrás, que começaram a surgir umas sugestões para ver, tipo, por episódio, né? Pega ali 40 minutos, pause, né? Daí, outro dia, gostou? Pau, continua, né? Então, vai passar voando, é uma história que envolve, você fica... A gente... É uma empatia suspeita de construir, assim, né? Mas você vê, nossa, um texto polido, muito bom, cinema impecável e que cresce, né? Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, assim, porque é um filme que cresce, a gente, em interpretações, né, em detalhes, vocês começam a perceber que a decupagem é precisa, que daí o Coppola coloca, né, toda vez que o Dom Vito está indiretamente testando cada filho, a gente vê que essas ações que derrubam os outros, né, tá sempre em planos detalhes, né, toda a vulnerabilidade da Connie também, né, então tá ali em closes, e a gente esqueceu de mencionar também o Robert Duvall, que faz um trabalho fascinante também, né,
incrível. Magistral ali. Nossa. E daí não pode ser porque não é da família, né? Mas ainda assim tá ali firme, aguentando, né? Passando pano. E aí que a gente começa a entender, né? Hoje, infelizmente, iria direto para uma série, né? Obviamente, talvez teria um envolvimento bem maior. Eu acho que editaram para série nos anos 70 ou anos 80. Tem que dar uma olhada no IMDb. Eu tinha visto assim, não sei se estou confundindo, mas se fosse um fenômeno televisivo hoje seria bem maior, mas ainda bem que começou no cinema, né? Então, tomara que não inventem de fazer um remake daqui a alguns anos. Nem pense nisso, porque eu acho que não tem como. Sim. Exatamente. E para o pessoal aí que está assistindo, né? O Poderoso Chefão está disponível na HBO Max para você conferir as 3, no YouTube também para adquirir, alugar ou comprar, incluindo aquela versão que o Thiago falou aqui do terceiro filme, uma nova versão com cortes e remontagem de algumas cenas. E é claro que o livro também está disponível para compra aí na sua 46ª edição aí maravilhosa, que saiu há uns 2 anos atrás, e que é muito bom também você conferir aí o Poderoso Chefão em livro. Gente, o Cineorna Club vai ficando por aqui de hoje, mas o próximo nosso episódio a gente vai falar sobre outro que foi sucesso no Oscar, porque a gente tá nessa pré-Oscar. Olha lá o Don Corleone dando olá pra gente ali. Oh, e ele tá com um gato. Sim! Ah, maravilhoso! Muito bom. O próximo... luxo só. Até a florzinha. Até a flor. Muito bom. Que fofinho, cara. O próximo episódio é sobre Amor Sublime Amor, um musical que ganhou bastante Oscar aí, que veio num novo formato, numa nova repaginação de Steven Spielberg este ano aí, que está concorrendo também ao Oscar. Então a gente se vê no próximo Cineorna Club. Pessoal, muito obrigado. Até. Tchau. Tchau. Tchau, gente.